estética de capoeira, muitas vezes, dessa capoeira que se tornou muito popular, que são pessoas normalmente com a mesma roupa, que não é um problema, com manifestações de graduação, né, na cintura. Então são cores militares, normalmente que vão colocar uma hierarquia vertical, lugares onde normalmente essa verticalidade, ela obviamente, vocês estão na universidade, né, mas ela obviamente é dada do homem cis, branco, para baixo. Então na capoeira não é diferente. Existe um movimento muito importante nessa minha fala, que é todo mundo obviamente entender que a capoeira em algum momento da história foi proibida. Todo mundo tem essa parte, né? Então a capoeira foi proibida pela mesma forma que ser travesti foi proibida, no mesmo crime, pela mesma lógica, sabe? Então são pessoas que conseguem sobreviver fora dos moldes da Bíblia. São pessoas que conseguem sobreviver de forma vadia. Então o termo vem deste vadiar. Esse vadiar são pessoas que comem, descem, sobem, estão vivas, belas, e o sistema não consegue entender que elas não estão ali marcadas no sistema, nem que esse nome. Como que a gente não consegue achar essa pessoa? Então isso se tornou um crime porque essa pessoa está adquirindo potência. Como que essa pessoa manifesta potência, a gente consegue restringir os espaços. Essa pessoa está viva e mesmo assim ela manifesta potência. E aonde você for no mundo, não importa o país que você for, você vai enxergar capoeira. Então capoeira ele passa em qualquer brecha. Em qualquer brecha. Aonde você for, você vai lá da Argentina ao Japão, a Etiópia, a Rússia, aonde você cair, na ilha de Madagascar, aonde você cair, tem capoeira sendo manifestada. Talvez só não tanto no continente africano, por óbvias razões. Então a capoeira não chegou ao continente africano porque essa verticalidade chegou nessa capoeira que se manifesta de forma semelhante. Então quando a gente chega a essa capoeira que se manifesta de forma semelhante, quando eu disse essa estética do homem forte, provavelmente sem camisa, que pula, vira, acontece, vira mortal, rápido. Então essa capoeira é a capoeira que chegou, se tornou popular e a gente dá nome pra ela. A gente pode chamá-la de arte marcial, de luta, de esporte. Então normalmente entra só quem pode, igual futebol, cabem 22 lá dentro. Quem tá em volta aplaude, vaia. Tem um Deus homem lá, sacudo, que vai falar o que pode e o que não pode. Enfim, existe uma lógica arbitrária quadrada, enfim, toda essa lógica arbitrária que tá em todo lugar, que não permite que corpos, e detalhe, falando de gayzinho ainda, gays, corpos gays se manifestem, corpos lésbicos se manifestem, que são pessoas que vão ter acesso a estar num espaço universitário tranquilamente, por manifestar cisgeneridade, então está ocupando esse espaço sem tantos atravessamentos, a não ser que esse corpo se manifeste de mão dada, a não ser que esse corpo se manifeste fora da lógica cis padrão. Quando esse corpo se manifesta dessa forma, ele vai adquirir um infravermelho, lindo de vida, porque o mundo automaticamente muda, que esse corpo é louco, é muito louco. E a capoeira de alguma forma entendeu isso e criou movimentos para isso. E esses movimentos conseguiram ser categorizados com nomes. Então não vou falar de Pierre Berger, de pessoas que vieram registrar, pessoas que vieram estudar em volta da capoeira e conseguiram dar nomes para o que estava acontecendo. E quando a gente dá nome, a gente tira da criminalidade, a gente leva para academia, a gente leva para a universidade, a gente leva para esses espaços que o acesso é reduzido. E dessas pessoas que manifestam Adão e Eva, obviamente a capoeira cai nesse lugar. Então a capoeira adentra esse espaço quadrado, que existem muitas possibilidades dentro de um quadrado, não são só 4 pontos. Então não é um problema também o quadrado é babado. É sério, ele é babado, muita possibilidade. Eu enxergo na universidade, apesar de um espaço quadrado, eu enxergo caminhos infinitos. Caminhos infinitos. Só que a gente precisa lembrar que o mundo não é quadrado. Que o mundo precisa estar em roda, e a roda realmente precisa estar todo mundo representado, o que não é real nesse evento. Estamos no processo. Eu não vou pontuar aqui porque eu acho que não é o caso, mas estamos em processos de alcançar esses lugares. Então é válido o que está acontecendo aqui. Então você pensa que a capoeira sai desses lugares marginalizados e ela consegue alcançar esse espaço acadêmico, esse espaço, e neste ponto grandes mestres, são homens brancos, grandes mestres de hoje, eles têm grandes grupos que funcionam como Burger King, McDonald's, os maiores fast foods.
sabe? Que as pessoas precisam de 15, 20 anos para conseguirem a sua graduação. Que uma pessoa fala para outra que ela está graduada. Então você pensa nessa forma de existir. Por muito tempo isso faz sentido quando a gente pensa que a gente aprende do griot, a gente aprende com o tempo, a gente aprende entendendo, sentando perto. Então essa lógica, ela faz sentido, só que não na verticalidade. Quando a gente consegue alcançar esse espaço onde de fato a gente se sinta representada em roda, aí esse espaço começa a fazer um pouco mais de sentido. Então eu vou falar sobre uma outra comunidade chamada Ballroom. Então você pensa, Ballroom é uma bola, guarda esse nome, bola, room é um quarto, então seria uma cúpula, onde as pessoas não podem fazer muito barulho. Elas aplaudiam assim, ó. Assim, ó. É um aplauso mínimo, porque normalmente eram undergrounds, eram espaços de corpos que não podiam estar na rua, eram corpos vadios. Então você pensa que em 1965, entre 80, existia uma pandemia muito forte de HIV/AIDS. E outras dissidências. E o corpo culpabilizado foi o corpo da travesti, que é o corpo que estava de frente, é o corpo de frente. Então você pensa que esse corpo, que todo mundo sabe aonde está, endereço e horário. Então 92% desses corpos estão colocados nesse lugar para a morte, é fato. É um corpo que começou a adentrar o mainstream em 1920 e começou a causar demais. Porque quando você fala do capitalismo, o capitalismo ele reproduz o que tem valor, é quando uma pessoa consegue acessar glória a partir do dinheiro. Então a gente merece reconhecer, provavelmente quando um homem acessa esse lugar, o que ela tem a falar, o que ela está reproduzindo. Então a Ballroom, ela parte desses grandes polos, Nova York, São Paulo, Paris, aonde o dinheiro e o fashion, quando eu falo fashion parece que é uma coisa tão distante da nossa realidade, mas a gente pensa em estética. Estética, eu acho que é a primeira coisa que mata as pessoas. A gente tá falando de negritude, mas no final das contas não era negritude, era estética. Então até não descredibilizando a Amanda ali enquanto pessoa preta, mas a estética é o ponto. A estética é o ponto que mata. Não é bem o que a gente é, o que a gente não é. Porque se eu falar que eu sou trans aqui, talvez as pessoas vão me entender como trans, mas no meu meio eu não sou trans, eu sou puma. A minha estética aponta a vocês que eu sou trans. Então a estética é o que mata. Então quando a gente pensa na estética, o corpo preto, o corpo negroide, o corpo... Então quando a gente fala de estética, a gente alcança moda, fashion. Esse lugar é a edição da estética. É o corpo de perifa. É o corpo que usa a roupa que ele mesmo faz. E ele consegue passar em lugares estéticos que moldam o que o consciente comum acredita de Adão e Eva. Então quando a gente passa nessa brecha, é igual capoeira. Quando a gente entende essa brecha no sistema, que agora a gente chama de diversidade, a natureza é diversa, gente. É engraçado, sabe? A capoeira canta isso da forma mais natural, a natureza é diversa, os orixás são múltiplos porque eles são manifestações de natureza. Então a diversidade é uma outra estratégia de colocar a gente em outro lugar, por isso que não tem travesti aqui dentro. Porque a gente é a diversidade. Esse lugar não cabe a diversidade. Ele é quadrado, não é circular. Por isso que eu queria propor a gente estar lá fora, porque vai caber tanta gente diferente. Tanto corpo, criança, trans, gordo, baixo, magro, falando e podendo ver e sentir na pele. Aí depois a gente discute tudo que foi sentido. A capoeira, a ballroom traz a possibilidade de sentir, e a filosofia, esse monte de possibilidade de talvez pontuar o que a gente está sentindo. Que vocês vão tão profundo nos estudos, eu fico passada. Passada, admito. Eu fico passada, antropólogos, filósofos, historiadores. É gente que se dedica a não sentir, mas sente através do estralar que dá de descobrir, sabe, aonde está o ponto que fez hoje acontecer isso. A gente vive sem saber. Então quando a gente está na mesma roda, a gente pode fazer algo muito maior. Sabe? Então vocês conseguirem ver o que está manifestado num corpo travesti, numa manifestação quadrada, que não era para existir nem gay, nem sapatão, lembra? Talvez sapatão um pouquinho menos, porque quando a gente manifesta masculinidade em espaços esportivos, menos violento do que a feminilidade. Então normalmente quando você se masculiniza dentro da capoeira, isso é quase uma outra sofrência que você vai ter, mas não a do mesmo lugar. É um outro lugar, mas quem sou eu para falar desse lugar, né?
Mas eu já passei pelo lugar da masculinidade ali, questionada pelas pessoas, mas era um corpo que reproduzia isso. E hoje um corpo que reproduz a feminilidade, questionada pela Damacoa. Então é um outro lugar, né? É um outro lugar, eu não sei que lugar que é esse, mas é um outro lugar. E é muito doido pensar que a filosofia talvez conheça histórias de pessoas antes de mim, que eu não tô louca, sabe? Que eu não tô maluca. Não é porque eu não tô na Bíblia que eu não existi, sabe? E falar, sabe? Então pensar que a gente pode cantar e eternizar isso na capoeira. Não tá no livro. A capoeira não tá no livro, ela tá na ladainha. Tá na hora que a gente agacha no pé em cócoras, não em cadeira. Cadeira deixa o corpo duro, viu? É cócoras. Na hora que você agacha em cócoras e a mestra canta uma ladainha. A ladainha tem um tempo, então a cócoras tem que estar assim alongada de mito. Demora um tempo, é uma história, não se joga, você escuta e ali ela vai trazer a história de alguém, de algo, de uma geografia, de algo que não está em livro nenhum. Não está em livro. Então, por mais que seja nesse espaço estudando, a capoeira não está aqui, né, gente? Não. Ela não tá, ballroom não está aqui. Eu posso falar, mas ela não está aqui. É legal que a gente entenda o que é, para na hora que sentir com mais profundidade. Então, conselho, formem rodas, obviamente a universidade já faz isso, né? Então vocês têm núcleos, grupos separados da sala de aula, grupos de estudo, acho que é isso inclusive que está acontecendo aqui. Grupos exclusivos de estudo, onde a gente consiga sentir diferentes camadas do estudo. Então que legal que a gente estuda, mas que a gente cante, que a gente toque, que a gente coma, que a gente dance, que a gente... Estudar só é dar sono, gente. É, dá sono. Era pra estar todo mundo de pé dançando, falando, sabe? Dá sono. Eu vim aqui nessa proposta, né, a trazer isso, mas a gente podia estar comendo. Quem fuma, fuma. Quem bebe, toma sua cachaça, sabe? E é óbvio, a gente era óbvio. E tá todo mundo trocando ideia e vendo, acontecendo e fazendo. E cada um para ali um momento, tem uma intervenção de fala. Daí tem falas, aí a gente intervém na fala e difunde uma carimba na hora da fala do mestre. Ele tá lá, é óbvio! É uma história a ser contada. Não é um negócio assim. É, sabe? Enfim, ballroom são várias categorias. Enfim, vai me limitando no tempo que eu saio, só vou, tá? Tá? Várias categorias que vão passar da maneira que a travesti anda, da maneira que a travesti fala, da maneira que a travesti se veste, da maneira que a travesti tá viva com a realidade dela, da maneira que a travesti costura, da maneira que a travesti maqueia, da maneira que a travesti é sexy, da maneira que o corpo dela é babado, da maneira que ela movimenta, ritmada, fluida, até a morte. Então a gente chama isso de Vogue. A galera acha que é dança, passinho, sabe? Já viram que passinho assim pra Beyoncé? Os negócios assim? Era a unha, era cabelo, era o corpo dela contando história. Assim como um mestre conta com o seu chapéu, limpando o seu sapato, ele não esquiva, ele sapateia saindo do pé. Não é uma esquiva, ele sapateia se saindo na maior elegância, com o seu blazer. Elegantemente, sem sujar o seu branco. Um coroa de 87 anos ficando uma criança assim na roda de capoeira. Isso é ancestral. Mas se vocês verem um monte de meninão virando mortal, batendo palma e cantando fora de ritmo, aplaude. Não é falar mal também, aplaude. Porém, você entendeu? Eu não preciso falar mal, você entendeu? Mas se você conseguir ver um espaço cheio de velho em volta, a galera incensando, a galera batendo tambor, os coroa, a criança correndo em volta, com cheiro de comida de fundo, pronto pra galera comer uma G1. É um espaço que você fala assim, peraí, deixa eu sentar pertinho e ver o que vai acontecer. Dei esse tempo pra vocês de sentir isso. A capoeira tem um monte de solução, de segredo. Aqui a gente estuda e aponta um monte de problema, de dor, de infelicidade, eu tava sentindo e vendo. Um monte de infelicidade, um monte de dor, um monte de coisa, porque isso faz parte do que move e faz a gente estar aqui para entender o ponto comum dessa dor. Então isso é importante, então não tem como descaracterizar isso. Porém, a gente precisa sentir o oposto. Se existe dor no mesmo ponto, o mundo é binário, vocês não entenderam ainda? É binário, se existe muita dor, existe glória no mesmo lugar, no mesmo ponto. E a ballroom fala desse ponto que a capoeira fala da dor. A capoeira canta essa dor, a ballroom é a travesti falando dessa dor em glória, mesmo com morte, mesmo com dip. Olha isso. Então ela vai contando a história dela do começo ao fim. Como ela conta com a mão,
como ela ocupa o chão, como ela tá agachadinha, como ela tá de pé só andando, entendeu? Como que ela gira, como que ela conta a história dela de vida até a morte. Normalmente essa história precisa de flashes. Só que a gente fala que é flash, mas não era um flash, era um farol de carro. É 1 segundo que você tem para estar na postura. 1 segundo. Senão o carro passou, amor. A realidade é essa. Então, sem o meu julgamento, a realidade é essa. Todo mundo já sabia. Não precisa ficar chocado, é isso. Só não era flash, porque quem acessa a flash é quem entendeu que aquela luz não precisava ser do carro. E a capoeira tem esse acesso no mundo inteiro. Entendeu? Só que a capoeira se coloca no lugar de subserviência. A capoeira serve. A ballroom não serve. Ela já sabe que ela merece. Já sabe que merece. Entendeu? É a travesti, ela não tá esperando autorização do externo para se manifestar. Ela já é. Mesmo que o externo fale que ela não é, ela se manifesta contra pai, mãe, e não é contra, ela só se manifesta. Só que essas pessoas que estão caminhando na mesma direção, elas entendem que tem um corpo manifestando o oposto do que era para estar sendo manifestado na mesma linha. Então tá todo mundo projetado para matar, inconscientemente, de todas as formas. Então esse corpo criou uma comunidade onde isso é falado em movimento, só que foi criado em volta de HIV/AIDS, a dor, que é o ponto que une. Então quando uma travesti se encontra, ela só não chega, ela chega. Daí eu chego, ela chega, só que ela não anda só, ela anda com as filhas dela. Essa com as filhas dela, aquela com as filhas dela. Daí eu chego com as minhas filhas, daí aqui a gente vai colocar uma comidinha, daí aqui a gente vai colocar um negocinho, daí aqui a gente entendeu como fazer um encontro. Isso aqui estaria brilhando, rodando, a gente falando, dançando. Falando de filosofia. Óbvio! Daí a gente faz esses encontros que fala de HIV/AIDS, de morte, de como sobreviver na vida, coisas pra gente que tá se cortando em casa. Então a gente vai falar, usar essa comunidade pra falar disso em glória. E vale dinheiro, porque o aqué da tá assim, é caro. É caro, não é só acordar e vir, não, é caro. Então as gatas precisam de aqué pra estar viva, e elas entenderam. E como a cisgeneridade não divide o aqué com as travestis, só escondidinho das mulheres, quando eles encostam, o dinheiro chega diferente, a gente faz o nosso círculo de rodar o dinheiro. Entendeu? Então a ballroom é essa forma de circular o dinheiro entre as travestis. E aplaudir travesti, e aplaudir corpo gordo, e aplaudir corpo transmasculino, aplaudir dissidência. Aplaudir é um corpo onde a dissidência não era a nossa dor, era o que você vai receber aplauso. A gente entendeu que a nossa dissidência é o ponto que o sistema tenta apagar, porque é o nosso diferencial. Por isso que eles colocam diversidade, para fazer a gente se sentir diferente, mas não era, a gente só é diferente. Enfim, eu vou ficar falando pra sempre, eu tenho pouco tempo, né? Obrigada, gente, é isso.